Amém? Então, qual é o tema do sermão de hoje? Isso, 3 atitudes que contribuem para o sucesso em nossa vida. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, no verso 1, que diz assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá após a morte de seu pai. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de tudo quanto fez Davi. Verso 4 diz assim: ele retirou as capelinhas de imagem das montanhas, quebrou as colunas, derrubou as vergonhosas imagens de Azerá e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque o povo de Israel vinha adorando essa serpente e queimava incenso a ela. Verso 5, leia o 5 para nós, por favor. Isso. Agora versículo 6. Diz assim: Ezequias se apegou com o Senhor e não o desobedeceu. Diga assim: Ezequias se apegou ao Senhor e não o desobedeceu. Guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fez. Diga assim: Deus estava com Ezequias e ele teve sucesso em tudo que ele fez. Esse texto aqui que nós lemos, ele fala de um jovem chamado Ezequias. E Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos. Ele se tornou um rei a partir do momento em que seu pai morreu. E eu quero meditar e extrair desse texto aqui 3 atitudes importantes que Ezequias teve, que foi praticada por Ezequias, e que fizeram ele ser abençoado por Deus e ter sucesso na sua vida. E eu espero que eu e você, após este sermão, nós possamos colocar em prática o que nós aprendemos hoje, para que a vontade de Deus na nossa vida torne-se realidade. Porque quando nós ouvimos e aprendemos e colocamos em prática, Deus, ele tem prazer em abençoar a nossa vida. Então vejamos o que nós podemos aprender através dessas 3 atitudes de Ezequias. A primeira atitude para nós sermos bem-sucedidos na nossa vida, nós precisamos decidir ser protagonista na história da nossa vida. No versículo 1 e 2 diz assim que Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá após a morte de seu pai. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade e ele governou 29 anos em Jerusalém. Após a morte de seu pai, Ezequias, ele assumiu a responsabilidade de governar uma nação. Com 25 anos, ele se tornou rei. Seu pai reinou por 16 anos em Judá. E Ezequias, ele acompanhou o reinado do seu pai. Ele acompanhou os anos em que seu pai foi rei. E ele viu tudo que seu pai fez. E quando ele se tornou rei, ele decidiu fazer diferente. Ele decidiu na vida dele ser o protagonista da sua própria história. Ele não seguiu o exemplo do seu pai. E Ezequias, ele se destacou como um dos melhores reis que existiram em Judá. O que significa ser protagonista de sua própria história? Significa que você é quem determina como irá agir e reagir para mudar e melhorar o que está à sua volta e de que forma irá superar cada fase da sua vida. Então, para você se tornar um protagonista da sua vida, da história da sua vida, você precisa o quê? Determinar o que você vai agir
e reagir diante do quê? Diante de certas situações. Como que você vai mudar algumas situações na sua vida? Como que você vai lidar para melhorar, para superar fases difíceis na sua vida? Então, Ezequias ele se tornou protagonista porque ele determinou de que forma ele ia agir, como ele iria atuar, como que ele iria mudar toda aquela situação, como que ele ia colocar em prática os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, para que ele fosse bem sucedido no seu reinado. Outra coisa para alguém ser protagonista da sua própria história é saber o que você quer da vida e assumir a responsabilidade. O que você quer da sua vida? O que você quer para o seu casamento? O que você quer para a sua vida profissional? O que você quer para a sua vida espiritual? O que você quer? Quando chegar em dezembro, quais são os seus planos para dezembro? Chegar em dezembro. Então você precisa saber o que você quer na vida. E você precisa assumir responsabilidade. Porque tudo na nossa vida, irmãos, nós temos que ter responsabilidade, assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade dos nossos atos, assumir as responsabilidades da nossa vida. Outra coisa para você se tornar protagonista da história da sua vida, é você planejar o que vai fazer para chegar onde deseja. Se você não planejar para chegar onde você deseja, você não vai chegar. Então você tem que planejar. Coloca num papel, planeja. E escreve ali também o que você deve fazer, como fazer, de que forma fazer, para que você possa chegar onde você deseja chegar. Para que você possa alcançar aquilo que você deseja alcançar. Uma outra coisa que ajuda você a se tornar protagonista da história da sua vida, é aprender a resolver problemas que surgem e não fugir deles. Todas as vezes que surgem problemas na sua vida, você precisa aprender a resolver os problemas. Precisa aprender a enfrentar os problemas, a lidar com os problemas. E não fugir dos problemas. Se surge um problema no seu trabalho, no seu emprego, você pede a conta, e aí? Você tem que aprender a lidar com os problemas. Surge um problema na sua casa, no seu relacionamento com seu pai e a sua mãe, e aí? Vai fugir? Vai abandonar a casa? Vai embora da casa? Não. Temos que aprender a resolver os problemas. Nós temos que aprender a ser protagonista da história da nossa vida. Saber lidar com situações. Outra coisa. Para você se tornar protagonista da história da sua vida, vamos ler juntos lá? Você precisa o quê? Então você precisa tornar-se responsável pela direção da sua vida. A nossa vida, irmãos, ela é dirigida pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. A escolha que você faz, a decisão que você toma, ela vai direcionar a sua vida. Para o sucesso ou para o fracasso, para a vitória ou para a derrota, para a conquista ou para as perdas. Então nós temos que, o quê? Nos tornar responsável pelas nossas decisões e escolhas. Não se precipite nas suas escolhas e nas suas decisões. Então, para você se tornar protagonista da história da sua vida, você precisa parar de ser dependente de que outras pessoas fiquem fazendo por você aquilo que você mesmo poderia estar fazendo. E Ezequias, ele tomou essa atitude. Eu vou fazer tudo diferente do que meu pai fez. O meu pai, ele errou na vida. O meu pai fez muitas coisas erradas. E eu vou ser o protagonista da minha história. Eu não quero que se repita na minha vida a história do meu pai. Eu não quero que tudo que aconteceu de desgraça na vida do meu pai aconteça na minha vida. Então Ezequias se tornou protagonista da sua própria história. Ele decidiu fazer algo diferente. Decidiu agir de maneira diferente do seu pai. E de que maneira Ezequias se tornou protagonista da sua própria história? Vamos lá. Ezequias se tornou protagonista ao ter o que diz lá? Ao ter coragem para realizar mudanças que precisavam ser feitas. Ezequias se tornou protagonista por ter determinação para corrigir os erros cometidos pelo seu pai. Então, para você se tornar protagonista da história da sua vida, você precisa ter coragem.
Coragem para mudar na sua vida o que precisa ser mudado. Você precisa ter determinação para você corrigir erros. Erros muitas vezes praticados por você ou erros cometidos por outras pessoas. E foi o que Ezequias ele teve. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã. O protagonismo na vida de uma pessoa começa com o desafio de mudar certas coisas que precisam ser mudadas. Algumas coisas na sua vida precisam ser mudadas. E você precisa ter coragem para mudar. Você precisa ter determinação para mudar algumas coisas na sua vida. Porque se você não mudar, a sua vida não vai mudar. E pode ser que você saiba de algumas coisas que você precisa mudar. Mudar o seu comportamento. Mudar esse jeito errado de ser. Mudar essa maneira errada de pensar. Você precisa mudar. Precisa ter coragem para mudar. Precisa ter determinação para mudar. Para corrigir alguns erros. Muitas vezes você sabe que está cometendo alguns erros, mas você não corrige os seus erros. E esses erros estão prejudicando você. Esses erros estão afetando o seu relacionamento conjugal. Esses erros estão prejudicando o relacionamento com a sua família, com a sua casa, com o seu pai. Esses erros estão gerando prejuízo na sua vida financeira. Esses erros estão levando você a levar prejuízo, a perder algumas coisas que você tem. Então não é fácil, irmãos, mudar certos hábitos. Não é fácil mudar costumes e práticas que por anos fazem parte do nosso dia a dia. Mas precisa mudar. Se você quer ter sucesso, se você quer ter bons resultados, você precisa mudar. Não é fácil corrigir erros. Principalmente quando são cometidos por outra pessoa. Mas Ezequias, ele se tornou protagonista porque ele teve coragem para enfrentar e mudar os costumes pagãos que tinham sido estabelecidos pelo seu pai. Ele tinha que mudar o costume, mudar o hábito, mudar a crença de uma nação. Foi um desafio, ele tinha que ter coragem para peitar, para enfrentar. E ele foi determinado. Ele falou: vou mudar. Eu não quero que o meu reino seja igual ao do meu pai. Eu não quero que Judá continue do mesmo jeito que está. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou ser o protagonista dessa mudança. Eu vou ser o protagonista da história. Escrever uma nova história na minha vida. Então ele teve coragem. Ele teve coragem para deixar de ser conivente com a prática do pecado. Porque a nação estava em pecado. O pai dele conduziu o povo ao pecado. E ele tinha que ter coragem para deixar de ser conivente com a prática do pecado. O que significa conivente? Você sabe o que significa conivente? O que é conivente? É concordar, é aceitar. É você ser participante daquilo. E muitas vezes na sua casa, no seu convívio familiar, você está sendo conivente com o pecado. Você, pai, mãe, está sendo conivente com o erro do seu filho, da sua filha. Você está sendo conivente com a prática errada. Não tem nada a ver. Ezequias falou: agora eu sou rei. Agora eu vou colocar em ordem o reino. Se você é pai, se você é mãe, você precisa colocar em ordem a sua casa. Se os seus filhos estão errando, estão debaixo do seu teto, comem da comida que você põe na mesa, você não pode ser conivente com o erro e o pecado. Precisa corrigir. E foi o que Ezequias fez: vou colocar em ordem a nação. Não vou ser conivente com a prática do pecado. E muitas vezes na sua própria vida você está sendo conivente. Está aceitando algumas práticas. Está aceitando algumas coisas que estão erradas, que desagrada a Deus, que traz maldição, que impede a prosperidade, o sucesso e a vitória da sua vida. Ezequias, ele teve coragem para deixar de ser conivente. Ele teve coragem para mudar. Ele teve determinação para fazer mudanças. Diga assim: eu preciso ter coragem e determinação para fazer mudanças na minha vida, para não aceitar coisas erradas. Amém? Outra coisa que nós podemos aprender, irmãos, no palco da vida, onde cada um de nós fazemos parte, existem 3 tipos de pessoas. Existem 3 tipos de pessoas. Quais são elas?
Isso, então, existem 3 tipos de pessoas: protagonistas, coadjuvante e figurante. O que é protagonista? Protagonista é a pessoa que tem atitude para fazer as coisas acontecerem. Ela se destaca, ela sobressai e se distingue dos demais pela coragem e determinação. Então, Ezequias, ele foi protagonista. Ele foi uma pessoa que teve iniciativa para fazer algo. Ele se destacou de todos os demais reis. Ele sobressaiu, ele se distinguiu por causa da sua coragem, por causa da sua determinação. Outro tipo de pessoa é o coadjuvante. Coadjuvante é a pessoa que para fazer alguma coisa depende da protagonista. Ela ocupa um papel secundário, não se destaca. Aparece ali de vez em quando. É igual naquelas cenas de filme. O protagonista é o ator principal, ele se destaca. Agora o coadjuvante está ali, aparece de vez em quando, certo? Mas não se destaca. E agora o terceiro tipo de pessoa é o figurante. Figurante é a pessoa meramente decorativa. Ela está ali, mas não aparece e nem se destaca. Agora eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, olhando esses 3 tipos de pessoa, no qual delas você se encaixa? Você é do tipo protagonista, faz a coisa acontecer? Ou você é coadjuvante? Se alguém começar a fazer, você vai. Ou você é apenas figurante? Está ali, mas não está. Não aparece, não se destaca, não faz nada. Vida leva eu, vida me leva. Do jeito que vim, vai. Que tipo de pessoa você é? Ouça bem. Deus não quer que na história da sua vida você seja apenas um coadjuvante que depende de outros para fazer alguma coisa. Muitas vezes só fica dependendo de outras pessoas. Fica dependendo de outras pessoas. Fica dependendo de outras pessoas. E quando outras pessoas não fazem, você fica brava com ela. Você fica nervosa, porque ela não fez. Mas você não teve iniciativa para fazer. Deus não quer que na história da sua vida você seja apenas um mero figurante. Que não se destaque, que não apareça. Que está ali apenas ali, meramente como fosse um objeto decorativo. Deus quer, meu irmão e minha irmã, que na história da sua vida você seja um protagonista, que você se destaque por ter coragem e determinação para fazer algo, para mudar, para corrigir, para melhorar na sua vida e na vida de outras pessoas. Ezequias, ele foi determinado, ele teve firmeza de propósito, ele decidiu que sua vida, que seu reinado, que sua história seria diferente do seu pai. Como foi a história da vida do seu pai? Como foi a história da vida da sua mãe? Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a história da vida do seu pai foi uma história que você não gostou, foi uma história que marcou você de maneira negativa. E muitas vezes a sua história está se repetindo, está tornando igual ao do seu pai. Seu pai brigava com a sua mãe, seu pai ofendia a sua mãe, seu pai maltratava a sua mãe, seu pai desrespeitava a sua mãe, seu pai não valorizava a sua mãe, seu pai batia na sua mãe. E muitas vezes você hoje é casado e está repetindo a mesma história. Você não respeita a sua esposa, você não honra a sua esposa, você não valoriza a sua esposa, você grita com a sua esposa, você maltrata a sua esposa, você agride a sua esposa muitas vezes verbalmente, e tem alguns que até fisicamente. Pode ser que você, minha irmã, você está vivendo a mesma história da sua mãe, que você não gostava, porque a sua mãe gritava com você, a sua mãe humilhava você diante das suas colegas, a sua mãe falava palavras para você de maldição, a sua mãe não valorizava você, e você casou, tem filho e filha, e você está agindo, está repetindo a mesma história. Tudo que a sua mãe fez para você, você está fazendo para os seus filhos. Então você precisa ser protagonista da sua própria história, e não viver como a vida do seu pai, como a vida da sua mãe. Porque Ezequias tomou essa decisão. O meu pai foi um pai ruim, o meu pai foi um homem ímpio, eu vou ser protagonista da minha própria história, não vou ser igual ao meu pai. E Ezequias tomou essa decisão. Então preste bem atenção, nós aprendemos com Ezequias que se quisermos ser bem-sucedidos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ser protagonistas na história da nossa vida. Nós precisamos ter coragem e determinação para mudar e corrigir o que precisa ser mudado e o que precisa ser corrigido. Outra coisa que nós aprendemos com Ezequias
A segunda atitude que contribui para sermos abençoados por Deus: nós precisamos apegarmos a Deus e honrar o Senhor através da obediência. No versículo 6 e 7, diz assim: Ezequias se apegou ao Senhor, com o Senhor, e não o desobedeceu. Guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo o que ele fez, irmãos. Muitas vezes você não está tendo sucesso em algumas áreas da sua vida. Por quê? Porque você está se apegando a tantas coisas, mas não está se apegando a Deus. E a Bíblia é enfática em dizer que Ezequias se apegou com o Senhor. O que é se apegar? Se apegar é estar próximo, é estar ligado ao Senhor através de uma fé verdadeira. Ele se apegou ao Senhor, buscou o Senhor, fez de tudo para estar próximo ao Senhor. Muitas vezes você está se apegando a tantas coisas, se apegando ao dinheiro, se apegando às coisas materiais, se apegando aos prazeres da vida, mas não está se apegando a Deus. E se você não se apegar a Deus, meu irmão, minha irmã, Deus não vai ser com você. Porque a Bíblia diz aí que Ezequias se apegou ao Senhor e não desobedeceu. Teve cuidado em guardar os seus mandamentos. E daí diz assim: o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fazia. Se você quer que Deus esteja com você, comece a se apegar a Deus. Comece a buscar a Deus, comece a valorizar a Deus. Comece a ter momento de devocional na sua casa, para ter intimidade com Deus. Tem oração sexta-feira aqui na igreja. Venha buscar a Deus. Venha buscar a presença de Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai estar com você. E Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que você seja bem-sucedido. Outra coisa que Ezequias fez foi honrar a Deus. O que é honrar? Honrar é amar, é valorizar, é respeitar, é obedecer a sua palavra. Então, se nós queremos ter sucesso e sermos abençoados por Deus, nós precisamos nos apegar a Deus e honrar o Senhor através da obediência. Quando nós amamos a Deus, irmãos, somos amados também por Deus. Quando valorizamos a Deus, Deus nos valoriza. Quando respeitamos a Deus, Ele faz que sejamos respeitados pelas pessoas. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra de Deus traz bênção sobre a nossa vida. Está entendendo? Então é importante hoje você tomar uma decisão na sua vida. A partir de hoje, eu vou me apegar mais a Deus. A partir de hoje, eu vou começar a honrar mais a Deus, amar mais a Deus, valorizar mais a Deus, praticar mais a palavra de Deus, buscar mais a presença de Deus na minha vida. De que maneira Ezequias honrou a Deus, irmãos? Ele honrou a Deus quando tirou os ídolos de sua casa e do meio de Jerusalém. Ele honrou a Deus quando ele reabriu as portas do templo e restaurou o culto e a verdadeira adoração a Deus. Então comece a fazer isso hoje. Comece a honrar a Deus tirando alguns ídolos da sua casa. Comece a honrar a Deus tirando da sua vida algumas coisas que desagradam a Deus. Comece a honrar a Deus abrindo a porta do seu coração e restaurando o culto, uma verdadeira adoração a Deus. Pare de simplesmente ficar ouvindo hinos. Comece a fazer com que o hino que você escuta, que você ouve, possa levar você a ter comunhão com Deus. Comece a honrar mais a Deus. Você sabe que tudo que entra dentro de nós produz resultados, positivo ou negativo. Aquilo que você escuta traz para dentro de você coisas boas ou ruins. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você ouvir hinos que exaltam e glorificam o nome do Senhor, você vai estar honrando a Deus e Deus vai te abençoar. Agora você fica trazendo para o seu coração, trazendo para a sua mente, trazendo para dentro de você coisas que não agradam a Deus, aquelas músicas que não agradam a Deus, aquelas letras de música pervertida. Como você quer que Deus te abençoe? Como que você quer que Deus honre respondendo a tua oração? Como que você quer que Deus honre abençoando você em todas as áreas da sua vida? Outra forma que ele honrou a Deus foi por meio de obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 2, no verso 30, Deus disse: honrarei aqueles que me honram e desprezarei
aqueles que me desprezam. Olha só o que Deus diz aqui em Samuel capítulo 2, no verso 30, na parte C. Deus é enfático em dizer: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Pode ser que esta semana você orou e disse: Deus, eu tenho pedido para o Senhor não tem respondido as minhas orações. Parece que o Senhor não me ama. Parece que o Senhor não está vendo as minhas lutas, os meus problemas, as minhas dificuldades. E Deus diz para você hoje: pelo fato de você me desprezar, desprezar a minha palavra, desprezar a minha presença, não valorizar como eu devo ser valorizado, esse é o resultado que está vindo na sua vida. Mas se hoje você começar a valorizar a Deus, honrar a Deus, pode ter certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas que se dizem cristãos estão com o coração mais apegado às coisas materiais do que a Deus. Infelizmente, muitas pessoas amam mais o mundo e as coisas que no mundo há do que a Deus. Muitos valorizam a bênção e estão desprezando o abençoador. Querem estar juntos com Jesus na eternidade, mas não valorizam a presença de Jesus nesta vida. Você quer estar com Jesus na eternidade, mas Jesus está em segundo plano na sua vida aqui, nesse mundo. Você não tem valorizado a presença dele aqui, como que você vai querer estar com ele lá? Presta atenção. Se você não se importa em honrar a Deus, não espere que Deus te honre. Se você não valoriza estar perto e em comunhão com Deus, não espere que Ele esteja com você nos momentos da crise, nos momentos das lutas, nos momentos dos problemas mais difíceis que você estiver enfrentando. Tem gente que não está nem aí com Deus, mas na hora da tribulação, na hora da luta, na hora do problema, fica revoltado com Deus, porque o Senhor não faz nada para ajudar ela. Ezequias, capítulo 20, do 1 ao 10, ele ficou doente. E a Bíblia diz que ele ficou à beira da morte. E Deus enviou o profeta Isaías até Ezequias para dizer para ele: olha, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerá, não viverá. E é interessante que quando Isaías, o profeta Isaías deu esta palavra para o rei Ezequias, falando: Ezequias, Deus disse que esta doença é para a morte. Coloca a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. E o profeta Isaías saiu e foi embora. Mas Ezequias, ele virou, deitado, ele virou-se do lado da parede e ele chorou. E ele orou e ele buscou a Deus. E a Bíblia diz que Deus se compadeceu dele e Deus fez com que o profeta voltasse novamente. E Deus falou para ele que ele seria curado. Preste bem atenção, irmãos. Quando uma pessoa ela se apega a Deus e ela honra o Senhor através da obediência, no momento mais desesperador, Deus ouve o seu clamor. Ezequias aqui estava com uma enfermidade, uma doença que estava levando ele à morte. E Deus chegou a falar para ele que ele ia morrer. Mas é interessante que a oração dele moveu o coração de Deus e Deus mudou. E Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Você está entendendo quando você está apegado a Deus, quando você tem comunhão com Deus, quando você busca a Deus, quando você honra a Deus, quando você obedece a Deus? Até uma sentença que Deus determinou sobre a sua vida, o Senhor pode rever essa sentença, o Senhor pode mudar essa sentença. O mal que muitas vezes está para vir sobre a sua vida, e Deus está para permitir, Deus pode mudar. Deus pode mudar, foi o que aconteceu aqui com Ezequias. Pode ser que você esteja passando por uma situação difícil na sua vida, e já veio uma palavra de Deus falando: você vai passar, Deus não vai tirar você dessa situação, e essa situação vai levar você ao fundo do poço. Mas se você tem um coração quebrantado, e buscar a Deus, se apegar a Deus, e honrar o Senhor, Deus pode mudar essa situação. Deus pode reverter a desgraça em graça, a maldição em bênção, a perda em lucro. Deus tem poder para reverter, amém? Diga assim: Deus tem poder para mudar a história da minha vida. Por mais difícil que seja, se eu me apegar a Ele, honrá-lo e obedecer a sua palavra.
A terceira atitude que contribui para sermos bem-sucedidos é nos espelhar em bons exemplos. Preste bem atenção, irmãos. O exemplo que seguimos define o tipo de pessoa que seremos. Vou repetir mais uma vez. O exemplo que nós seguimos define o tipo de pessoa que nós seremos. No versículo 3, na parte B, que diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo de tudo quanto fez o rei Davi. É interessante observar que Ezequias, ele poderia ter seguido o exemplo de seu pai, mas não seguiu. A Bíblia dá um destaque, a Bíblia dá uma ênfase dizendo que ele seguiu o exemplo do rei Davi. Agora, se você ler o livro de 1 Reis e de 2 Reis, você vai encontrar vários versículos dizendo assim: e fez o que era mal, seguindo o exemplo do seu pai. Andou nos mesmos pecados do seu pai. Então vários reis seguiram o exemplo do pai deles, andaram no mesmo caminho dos pais deles. Mas Ezequias aqui, ele fez algo diferente. Ele não se espelhou no seu pai, ele não seguiu o exemplo do seu pai, ele se espelhou num bom exemplo, ele se espelhou no exemplo de Davi. Então preste atenção, irmãos, a atitude de Ezequias ao se espelhar no exemplo de Davi nos ensina que nós podemos definir o tipo de pessoas que seremos se tão somente decidirmos seguir bons exemplos para nos tornarmos pessoas boas. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Todo ser humano tem tendência, seja de maneira consciente ou não consciente, de agir parecido com as pessoas ou personagens que admira. Vou repetir mais uma vez. Todo ser humano tem uma tendência, de maneira consciente ou não, de agir parecido com as pessoas ou com os personagens que admira. Isso pode ser bom ou mal, dependendo de quem nós admiramos. Se você admira, aprecia e se identifica com uma pessoa, um personagem que gosta, as palavras, as atitudes, a maneira de agir dessa pessoa vai influenciar sua vida. A gente vê na vida de muitos adolescentes. Quando eles se identificam com alguém, tem alguma amizade, eles admiram alguém, eles começam a seguir o exemplo daquela pessoa. Você já viu, hoje quase a gente não tem muito contato com adolescente, mas os adolescentes quando eles iam conversar é tipo, eu vou, tipo, no restaurante, tipo, você vai, tipo, comigo, tipo, vai ficar, tipo. Não é verdade? Então as pessoas muitas vezes elas têm uma tendência de seguir o exemplo de alguém. Lembra da época do Chitãozinho e Chororó? Tigelinha aqui e compridinho aqui. Então as pessoas elas têm essa tendência de seguir o exemplo de alguém que ela admira, de um personagem que ela admira, de um ídolo que ela admira. Se você admira alguém, você vai, sem você muitas vezes ter consciência, você vai começar a agir como naquela pessoa. É verdade ou não é? Se você admira o seu pastor, sem você pensar, sem você ter consciência, daqui a pouco você está agindo que nem ele. Está passando a mão nas cadeiras. Está vendo se as cadeiras estão alinhadas. Você vai pegando as manias, vai pegando os trejeitos daquela pessoa. Porque a partir do momento que você se espelha em alguém, se a pessoa é um bom exemplo, você vai seguir o bom exemplo. Mas se ela não é um bom exemplo, você vai seguir o mau exemplo dela. Você vai deixar ser influenciada por aquilo. Se você anda com uma pessoa e essa pessoa só fala palavrão, de maneira inconsciente, daqui a pouco você vai estar falando palavrão. É verdade ou não é? Você vai pegando mais ou menos o jeito da pessoa sem perceber. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. Muitas vezes você pode estar sendo influenciado por certas pessoas e você nem se dá conta disso. Sem perceber, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas palavras, a maneira de agir e até vestir, e até falar, está sendo igual dessa pessoa. E muitas vezes você se espelha em alguém. Agora eu quero pedir para você parar e refletir
Que tipo de pessoas você admira? Em quem você tem se espelhado? Que artista você admira? Que jogador de futebol que você admira? Que atriz você admira? Que cantor gospel você admira? Que pastor você admira? Que tipo de pessoa você admira? Em quem você se espelha? Que seriado de filmes, novelas, jogos e celebridades tem moldado sua vida, sua maneira de pensar, agir e se comportar? Pare nesse momento e reflita. Porque muitas vezes você gosta de um seriado e os personagens daquele seriado que você gosta de assistir, sem você perceber, está exercendo influência na sua vida, influenciando sua maneira de pensar, influenciando muitas vezes seu comportamento, e você nem percebe. E daqui a pouco você está falando, pensando, não tem nada a ver. A Bíblia é contra, mas não tem nada a ver, não. Então o que está moldando a sua vida, irmãos? O que está exercendo uma influência sobre a sua vida e está moldando sua maneira de pensar? Está mudando a sua mentalidade em relação à Bíblia. Está mudando o seu pensamento em relação à fé. Está mudando o seu pensamento em relação a Deus. Está mudando o seu pensamento em relação à igreja. Quantas pessoas que elas dizem: eu não vou na igreja, eu não vou congregar porque a igreja somos nós, eu não preciso ir nas quatro paredes. Eu adoro a Deus aqui na minha casa. Se eu quero ouvir uma mensagem, eu entro na internet e ouço o pastor Júnior, eu ouço o pastor Malafaia, eu ouço vários pastores. Mas você não está tendo o entendimento da comunhão. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e cada um de nós somos um membro do seu corpo. Então não existe um membro falar: eu não quero estar ligado ao corpo, eu não quero ter compromisso com o corpo, eu não quero adorar com o corpo, eu não quero servir com o corpo. Não existe isso. Um membro isolado é uma brasa fora do braseiro. Mas várias pessoas estão sendo moldadas da maneira errada de pensar em relação ao congregar. Por quê? Porque estão sendo influenciadas por aquilo que elas ouvem, por aquilo que elas assistem. E a Bíblia nos mostra aqui que Ezequias, ele se espelhou, ele seguiu o exemplo de Davi. Seguiu o bom exemplo de Davi. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã. O sucesso ou o fracasso, a bênção ou a maldição, a vitória ou a derrota, a vida eterna ou a perdição eterna, depende muito de quem ou do que tem exercido influência sobre a sua vida. Para nós concluirmos, irmãos, seja protagonista da história da sua vida. Que hoje você possa voltar para sua casa e ter uma determinação de mudar o que precisa mudar. Tem coisas que muitas vezes você está orando, falando: Deus, muda na minha vida. Deus vai falar: não sou eu que vou mudar, filho, é você que tem que tomar uma decisão. Deus, me liberta desse pecado. Deus fala assim: está em você. É você que tem prazer, é você que gosta, é você que acessa, é você que alimenta, é você que dá lado. Está em você. Então tem coisas que dependem de você. Está numa decisão de você ter uma determinação para mudar, para corrigir. Não está em Deus. Você pode orar, e Deus fala assim: você está orando, mas precisa de ação, precisa de uma atitude sua. Que a partir de hoje você se apegue a Deus, se apegue a Jesus. Comece a obedecer a palavra do Senhor. Comece a colocar em prática os princípios da palavra de Deus. E reveja em quem você tem se espelhado. Se a pessoa que você admira, a vida dela desagrada a Deus, você precisa se espelhar em outra pessoa. Você precisa começar a admirar quem ama a Deus, quem respeita a Deus, quem tem compromisso com Deus. Para que você possa verdadeiramente ser influenciado por boa influência. E saiba que, da mesma forma que pessoas e personagens influenciam a sua vida, você também influencia a vida de outras pessoas. Você, pai, mãe, suas atitudes
sua maneira de viver, sua maneira de agir, suas palavras influenciam seus filhos de maneira positiva ou negativa. Então que hoje você possa rever: que influência eu estou exercendo sobre os meus filhos, boa ou má? Estou levando eles a aproximar de Deus ou estou afastando eles de Deus? Quando eles olham em mim, eles vão se espelhar numa pessoa que ama a Deus ou numa pessoa que não ama a Deus? Uma vez eu fiquei muito emocionado com as palavras da Sueli e do Carly. Eu ouvi da boca da Sueli e já ouvi da boca do Carly. Eles disseram que eu sou um bom exemplo para eles, uma referência. O Carly me disse que queria ser como eu. Como é bom, como é emocionante ouvir isso dos filhos. Tragédia seria ouvir da boca do meu filho e da minha filha falar: nunca quero ser igual a você. Não quero ser igual a você. Então, meu irmão e minha irmã, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, se você é avó, seja um bom exemplo para que seus filhos e seus netos possam se espelhar em você. Que você possa ser um bom exemplo de esposa, de marido, de filho. Vamos orar? Pai querido, eu compartilhei esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. 3 atitudes do rei Ezequias que fizeram ele ser bem sucedido na vida dele, Senhor. Ele teve coragem e foi determinado para ser o protagonista da história da sua vida. Ele não quis ser igual ao pai dele. Ele não quis seguir o exemplo do pai dele. Esta pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor, se ela está se espelhando em alguém, e esse alguém não é uma boa influência, não é um bom exemplo, que ela venha mudar. Se esta pessoa que ouviu a tua palavra, Senhor, ela precisa mudar algumas coisas da vida dela, que a partir de hoje ela tome coragem para mudar. Que a partir de hoje ela tome uma decisão: eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar os meus hábitos, o meu jeito de ser. Que essa pessoa que ouviu a tua palavra hoje, Senhor, ela possa ter uma determinação: eu vou corrigir os erros que eu cometi, eu vou me retratar, eu vou corrigir as falhas, aquilo que meu pai fez de mal e prejudicou alguém, eu vou corrigir o erro do meu pai. Ah, Senhor, essa pessoa que ouviu a tua palavra hoje, que ela possa se tornar protagonista da história da vida dela, tendo iniciativa. Que seja uma pessoa, meu Pai, que não espere acontecer, mas faça acontecer. Uma pessoa, meu Pai, que seja determinada. Meu Deus, esta pessoa que ouviu a tua palavra hoje, Senhor, que se o coração dela estava apegado ao dinheiro, está apegado ao emprego, está apegado às coisas materiais, que a partir de hoje ela venha se apegar mais ao Senhor, que a partir de hoje ela venha honrar mais o Senhor, que a partir de hoje ela venha tomar uma decisão
de obedecer a tua palavra, de deixar de ficar fazendo aquilo que ela sente do jeito que ela acha, e comece a fazer conforme o Senhor diz na tua palavra, porque o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir, meu Pai. Que ela possa fazer conforme a tua palavra, seja na área profissional, conjugal, no relacionamento familiar, que ela possa fazer não movida pela emoção, mas movida pela obediência à tua palavra, Senhor. Que esta pessoa que ouviu a tua palavra, ó Deus, ela possa fazer uma análise. O que está influenciando a vida dela? O que está influenciando o comportamento dela, Pai? Que está deixando muitas vezes ela uma pessoa irritada, uma pessoa incrédula, uma pessoa que tem perdido a confiança no Senhor, uma pessoa, meu Pai, que muitas vezes, meu Deus, não tem valorizado aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Esclarece melhor esta palavra no coração do teu filho e da tua filha, Pai. É que eu peço e desde já te agradeço. Eu gostaria que neste momento aí onde você está, você levantasse um clamor para buscar Deus. Deus diz na palavra dele: buscar e me viveis. Clama a mim e responder-te-ei. E nesse momento eu quero convidar você para você orar, para você abrir seu coração. Da mesma forma que Ezequias aqui, ele abriu a porta do templo. O pai de Ezequias fechou a porta do templo. O pai de Ezequias proibiu as pessoas de entrar no templo para adorar a Deus. Mas Ezequias, ele abriu a porta do templo. Que nesse momento de oração você possa abrir a porta do teu coração e dizer: Senhor, eu quero restaurar o altar do Senhor no meu coração. Eu quero restaurar a tua presença na minha vida. Eu quero restaurar a alegria da salvação. Eu quero restaurar a minha comunhão. Eu quero restaurar, Senhor, a minha vida espiritual na tua presença hoje, Senhor. Eu quero sair, Senhor, daqui, desse lugar, renovado. Vamos orar, vamos levantar um clamor.